Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última aula dos objetivos à prova de falhas dessa semana em que a gente falou muito sobre objetivos, sobre metas e sobre como fazer tudo acontecer. Na aula de hoje eu vou falar de como ter uma vida de realizações. E para a gente ter uma vida de realizações, a gente precisa entender os últimos passos das últimas aulas do que eu venho falando para vocês. Então a primeira aula é como deixar as metas e os objetivos claros, certo? Então eu mostro o método SMART, um método inteligente para você encontrar e criar suas metas, que nem uma formulazinha mágica. No segundo eu falo como tirar essas metas do papel, certo? Colocá-las em prática, fazê-las acontecerem. Na última aula eu falei sobre os inimigos que aparecem no caminho e como passar por cima deles, né? Os objetivos do teu, os inimigos do teu objetivo. E hoje a gente vai falar sobre como ter uma vida de realizações. E gente, ter uma vida de realizações, tá? Eu vou fazer o meu depoimento aqui, tá? De como eu saí de ser uma pessoa comum, uma pessoa que talvez mediana, com poucas aspirações, para ser uma pessoa super realizadora. Como assim? Eu estou fazendo esse trabalho aqui de metas e objetivos, mas isso é uma coisa, hoje eu tenho 27 anos, é uma coisa que eu venho trabalhando desde os 19 e dos 20 anos. Por que isso? Porque vocês sabem, naqueles filmes americanos de comédia, como American Pie, como todos os filmes de comédia, o cara comum, o cara que é aquele cara que é apaixonado pela menininha, bonitinha da escola, que não dá bola pra ele, barará, e toda aquela história. Eu era esse cara comum. Eu fui esse cara comum na escola, então as pessoas não davam bola pra mim, eu não conseguia ficar com as gurias que eu queria, eu sempre era tido como esse cara comum. E isso se transformou na faculdade, ficou mais forte na faculdade, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia. Então, basicamente, eu era tido, ou eu me sentia assim como fora daquilo, por mais que fosse engraçado, um pouco legal, eu sempre era o cara comum. E eu olhava a minha profissão, olhava os caminhos que eu tinha, que eu poderia percorrer na psicologia, e eu olhava e aquilo começava a me incomodar. Porque me incomodava ser aquele cara comum, ser aquela pessoa que não tinha reconhecimento, que não tinha avanço, que não tinha liderança. Foi com 19 anos que eu decidi bater o martelo da minha vida e dizer assim, eu quero mudar isso aqui de uma vez por todas. E foi então que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ler os livros do Tony Robbins, comecei a ler livros sobre como se relacionar com pessoas, como Dale Carnegie, como controlar minha mente. E dos 19 aos 20 anos, eu criei o que eu precisava de objetivos, o que eu queria para os meus objetivos. Mudei a minha forma de ser, a minha forma de me vestir, a minha forma de me portar em relação ao mundo e em relação às pessoas. Eu encerro a faculdade com 21 anos, sabendo exatamente o que eu queria, os caminhos que eu tinha que percorrer. E eu comecei a percorrer esses caminhos. No primeiro mês eu já tinha emprego fixo e com 4 meses eu já tinha aberto uma empresa. E nessa empresa eu já era líder. Eu comecei a acumular cargos de liderança ao longo dos meus trabalhos. Liderar 30, 40, 50 pessoas. Comecei a criar um caminho de estudos contínuos com vários cursos que eu fiz, desde coaching, PNL, hipnose, especializações, cursos de personalidade. Logo fui chamado para fazer palestras em faculdade. Logo comecei a criar conteúdos na internet e ser reconhecido como uma referência na área daqui da minha cidade. Sendo uma referência de pessoas me procurarem a serem atendidas comigo, disserem que faziam anos que queriam se atender comigo. Pessoas que chegavam para mim e diziam assim, nossa, eu juntei dinheiro para poder fazer consultas contigo. Tudo isso porque eu criei um caminho, eu criei uma história, certo? E essa história eu vou detalhar passo a passo como vocês que de repente se sentem pessoas comuns, pessoas que assim como eu têm sonhos e objetivos e querem realizar. E que é possível, porque se eu conseguir, tu consegue também. E a gente vai partir nessa aula fazendo esse caminho todo, certo? Porque eu sei que se eu conseguir, vocês podem conseguir. Então, pessoal, como ter uma vida de realizações?
A felicidade, segundo a psicologia positiva, é uma experiência de bem-estar, tá? E uma vida de realizações é uma vida de bem-estar. Para a gente ter essa vida, a gente precisa ter conforto, boas experiências, abundância e equilíbrio. Conforto é a gente poder comer o que a gente gosta, estar num ambiente, seja em casa, seja no trabalho, que a gente se sinta bem. A gente ter uma rotina que nos propicie melhorar como pessoas. A gente poder pagar uma escola legal para os nossos filhos, poder comprar uma roupa que a gente gosta, poder fazer uma viagem que a gente quer. As boas experiências vêm experiências de reconhecimento, experiências de a gente realizar sonhos da nossa vida, que a gente sempre teve desde pequeno. A abundância é poder ter coisas na nossa volta, ou seja, ter amor em abundância, ter dinheiro em abundância, ter pessoas, amigos, né, experiências boas e equilíbrio, né, ter uma vida equilibrada, não aquela vida desregrada, desequilibrada, que a gente não sabe para onde está indo, sim uma vida equilibrada, uma vida boa, uma vida que a gente saiba que conseguiu fazer tudo ao fim da semana. Então isso é ter uma experiência de bem-estar. Também viver uma vida de realizações é suprir as nossas necessidades. E as 3 necessidades humanas mais importantes são reconhecimento, a gente ser reconhecido pelas pessoas. Ter uma independência, né? Olha aqui, eu recebi uma mensagem do trabalho. Ter uma independência, certo? Ou seja, poder fazer as coisas como a gente quer, da forma que a gente quer, dar o alinhamento da vida aonde a gente quer. E ter aceitação, ser aceito pelas pessoas, que é uma necessidade do ser humano. E aceitação é a gente ser bem tratado pelas pessoas, estar em ambientes que nos tratam bem. Eu falava aí sobre os inimigos, né? Dos objetivos, né? Então, aceitação tem a ver muito com o ambiente que a gente está. Então, são necessidades que a gente tem. Se a gente tem um bom emprego que a gente ganha bem, ou que a gente desempenha um bom trabalho, a gente tem reconhecimento. Se a gente tem saúde, a gente tem independência. Se a gente tem boas relações, a gente tem aceitação. E a gente vive uma vida de realização diferente muitas vezes da vida que muitas vezes a gente leva, né? Eu vivia em ambientes onde as pessoas me tratavam mal, onde as pessoas me sugavam, certo? E que eu deixava ser sugado, né? E quando eu aprendi o poder de apertar o botãozinho e ir para outros ambientes, eu comecei a me relacionar com pessoas incríveis, pessoas com quem eu aprendi, com quem eu pude ensinar, pessoas que me ouviam, pessoas que me valorizavam, né? Eu pude ter experiências de trabalho ótimas, pude conseguir criar uma carreira sólida dentro da minha área. Por quê? Porque eu entendi o poder da aceitação, o poder de a gente simplesmente, eu quero estar em ambientes que me façam bem. E hoje eu estou nesses ambientes e sou muito grato por ter essas pessoas à minha volta e cada dia mais me sinto fazendo conexões, conhecendo pessoas novas, pessoas legais, pessoas que realmente me ajudam. Então, essas 3 necessidades e que eu satisfiz essas necessidades. E por último, satisfazer o nosso eu ideal. Então todos nós temos um eu ideal. Todos nós quando deitamos assim no sofá ou vamos dormir, a gente já imaginou quem a gente queria ser, como a gente queria ser. Imagina como fosse aquelas propagandas de perfume, assim, que tu imagina a pessoa, tu imagina tu andando num carro legal, ou numa praia, ou com uma pessoa que tu ama, que tu gosta. Todo mundo tem essa visão, esse filme na cabeça, certo? E esse eu ideal, ele passa por 3 pontos. Um financeiro bem formulado, bem estável, uma saúde incrível, uma saúde que te sinta bem, esteticamente ou fisicamente. E por último, relacionamentos positivos. Ter um amor legal, ter amigos legais, ter uma boa relação com os filhos, parte em cima disso. E para a gente poder, então, ter a experiência de bem-estar, ter as nossas necessidades humanas satisfeitas e ter o nosso eu ideal satisfeito, a gente precisa de um caminho, certo? E esse caminho se chama o MAR.
método acelerador de resultados, que é um método que eu aprendi quando eu tinha 20 anos e fui aprimorando por 7 anos, que eu usei em mim para chegar aqui e estar dando essa aula para vocês, sendo um coordenador de um abrigo, onde eu fui convidado para isso, sendo um psicólogo que sempre é procurado, que já trabalhou com mais de 1000 pessoas, que já desenvolveu vários cursos de treinamentos, já desenvolveu várias pessoas em empresas, já aumentou a lucratividade de empresas, já aumentou muita coisa, já teve empresas, e que juntou tudo isso num método simples, básico, que vai te gerar muito resultado. Eu digo por experiência própria. O método acelerador de resultados, ele vai te mostrar 5 passos. Ele vai te mostrar como sonhar da maneira certa. Sabiam que existe maneira certa e maneira errada de sonhar? Definir e planejar metas. Ou seja, eu sonhei que eu quero ir para as Maldivas. Como é que eu vou planejar essa minha viagem para as Maldivas para que ela aconteça de verdade? Onde, quando, como eu quero? Então existe uma ferramenta dentro do método que vai te clarificar todo o teu objetivo. Depois que tu clarificar aquilo ali na tua mente, imagina que todos os teus sonhos da tua vida, tu colocar eles num planejador e depois tu vai aprender a escolher as melhores estratégias que não vão tirar o teu tempo e que vão ser estratégias assertivas, que tu vai colocá-las em prática e tu vai ter o resultado que tu quer. Imagina? Depois que tu definir essas estratégias, ações e rotinas, como criar uma rotina de realização do objetivo. Não é uma rotina chata, daquela que tu acorda cedo, que tu tá cansado e que tu, ai meu Deus, mais um dia. Não, uma rotina que seja estimulante, que te coloque em ação e que te deixe mais perto do teu objetivo. E por último, o ciclo virtuoso. Porque sonhar, definir, escolher estratégias e ações, vocês já sabem. Agora o ciclo virtuoso, que é a nossa cereja do bolo, que é o que vai fazer todo esse método dar certo, vocês vão aprender nesse método, certo? E mais, então, são 5 passos, e nesses 5 passos vão ser 5 módulos. O módulo só sobre sonhar da maneira certa, o módulo só como definir planejamentos, o módulo só como escolher as melhores estratégias, o módulo só de ações, rotinas e produtividade, e por último, um ciclo virtuoso. Além disso, vocês vão ter 2 bônus, que são 5 princípios da inteligência emocional. Para quê? Para blindar a tua mente, para te dar motivação para te colocar o método em prática. E a técnica para resolução rápida de problemas. Quando aparecer aquelas armadilhas do teu objetivo, o que tu vai fazer? Tu vai ter uma técnica para resolver os problemas. Tá valendo a pena ou não tá? Coloca aqui embaixo se tá valendo a pena para ti. E por último, gente, e aí vocês vão me perguntar, como assim, né? Então é um método de aceleração de resultado mais bônus, né? E o que eu vou precisar investir? Geralmente uma consultoria comigo pessoal, onde eu aplico todo esse método, 1 a 1, comigo, tá? Então assim, tu na minha frente, estando aqui, né? Eu te ensinando, te mostrando o passo, tu me mostrando as tuas dificuldades, eu te ajudando. De sessões individuais que eu vou te ajudar 1 a 1 a aplicar todo esse método e muito mais, ela custa hoje em dia R$2.000. R$2.000 ela custa, certo? Um cliente meu paga para uma consultoria comigo. E para vocês que vão receber todo esse método com essas 5 aulas, mais esses bônus que os meus clientes não recebem, vocês vão ter tudo isso, tá? Em 12 vezes de R$24,80. À vista, R$247. Muito, muito barato. Eu poderia estar cobrando 1.000, poderia estar cobrando 1.500 esse curso, esse método para vocês, mas eu vou estar cobrando, tá? R$247, certo? E essa oferta, ela vai até dia 12 de abril. Eu estou abrindo o carrinho nesse momento para a primeira turma do método acelerador de resultados
com esse preço e até dia 12 de abril. Terminou 12 de abril, eu encerro o carrinho, não vai entrar mais ninguém, não vai sair mais ninguém desse método e vocês vão poder aproveitar tudo e mais um pouco desse método, que é o método acelerador de resultados, que se tu fizer ele completo, tu vai mudar realmente a tua vida. Tá valendo a pena ou não tá? Então, pessoal, eu agradeço imensamente vocês por terem participado desse método, dessas aulas. Eu espero ver você lá dentro comigo, tá? Trabalhando e fazendo pessoas aí mudarem de vida totalmente. Certo, pessoal? Então, eu espero, arrumem seus cartões aí, eu espero vocês lá dentro. Um beijo, muito obrigado a todos e até a próxima.